find myself trying to imagine all kinds of things all the time. And I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating. I get a kick out of thinking about these things. I can't stop. Boas pessoal, sejam bem-vindos ao Cogito. O meu nome é Miguel. E eu sou o Eugénio e hoje vamos dar continuação ao episódio da semana passada, não é? Achámos interessante o suficiente para continuarmos no mesmo tópico, portanto, bora lá. É verdade. E a verdade é que não fomos os únicos a achá-lo, porque, não sei se tu reparaste nos resultados do nosso Instagram, mas mais de 10 pessoas clicaram no IA para darmos continuidade ao Mas como é que tema ficou? anterior. Eu por acaso não vi como é que ficou. Ficou 100%. Ok. Tenho quase a certeza. Eu por acaso até tenho aqui o telemóvel à mão. Se ninguém disse explicitamente para não fazermos, nós vamos seguir a nossa intuição, não é? E aquilo que achamos que é... Por acaso... Não ficou a 100%. Por acaso não ficou a 100%, mas esteve muito, muito perto disso. Tivemos 14 votos e um não. Pronto. Acontece. Isto é assim, isto aqui como é uma democracia, vamos com o que a maior parte quer, não é? Exatamente. Fez esmagadora maioria. E a verdade é que se tivessem dito mais não do que sim, nós não tínhamos tema, por isso que se lixe. Isso por acaso não é verdade. Temas temos bastante Temos sempre. Ainda aí no forno. Mas era aqui que estávamos, não é? Ainda não tínhamos visto este, ou tínhamos? Portanto, este aqueles já que tínhamos nos visto, certo? Sim, nós já tínhamos visto. Não sei se temos assim propriamente mais alguma coisa a dizer. Eu sinto que, apesar de nós termos passado para o seguinte, ou seja, nós na prática terminamos no que vem abaixo, mas eu acho que nós não falámos assim muito deste aqui, ou seja, nós tínhamos ficado ali naquela parte do com quem vive. Lembras-te? Nós começámos a falar do Miguel. Chegámos a falar sobre isso. Yeah. E falámos aqui também, não? Ajudam nas despesas e isso, tem Falámos. carta de condução. Eu acho que sim, não tinha certeza. Mas Eu por acaso tenho quase certeza que não. É assim, de qualquer das maneiras, o que é que nós podemos retirar daí? Pronto, 31% dos jovens que vivem com os pais ajudam nas despesas da família. E a maior parte da sua ajuda vai para a parte da alimentação, da higiene e da limpeza. Pronto, acho que faz todo o sentido, não é? E também faz todo o sentido que a maior parte não ajude, porque, como nós já tínhamos visto anteriormente, ainda havia uma grande percentagem do bolo que ainda nem sequer estava a trabalhar, não é? São estudantes. Exato. Por isso faz todo o sentido. Depois, e a cena da alimentação é o clássico, é começa a trabalhar. Eu, por exemplo... foi o que aconteceu no meu caso, é o que acontece no caso de alguns amigos que eu tenho também, é que começa a trabalhar para uma empresa, tem o subsídio de alimentação, não é? Que recebe num cartão específico e dá o cartão aos pais. Pois é. Imagina, como não faz sentido eu ter uma cena que é um subsídio de alimentação, é a minha mãe que me compra a alimentação e eu estar tipo, a reter o cartão para mim. É ela que faz essas compras. Portanto, sim, faz todo sentido. Eu por acaso, cá em casa não é nisso que eu ajudo mais. Eu ajudo mais, sem dúvida, tipo... na renda, nas despesas de água, luz, não sei o quê. Isso também, mas... porque eu não tenho um cartão desses. Pois era o que eu te ia perguntar. É que eu tenho só o valor da bolsa limpo, nem sequer desconto para o IRS, e portanto não tenho essas regalias do mundo corporativo. Mas pronto, é o que é. Mas pronto, de qualquer das maneiras faz sentido. Depois, 71% têm carta de condução ou estão a tirá-la, também é uma percentagem relativamente alta. Calma, 78, disseste 71. 78, peço desculpa. 78. Depois, tem algum rendimento todos os jovens? Sim. 68%. Ok. Ok. Isto é rendimento geral, é salário, dinheiros dos pais. Rendimento de qualquer tipo de... Sim. Dinheiro dos pais. Eu não consideraria dinheiro dos pais rendimento. Quer dizer... Não, é rendimento. Do ponto de vista não é rendimento do jovem, é rendimento do pai. Que depois dá ao jovem. Mas na prática acaba por ser do jovem. Tipo, se é um rendimento tipo, que está em pé de igualdade com um salário, pá, claro que não, não é? Mas... Ok. Trabalho independente. Né? Pois. Ok, não sei se tens mais alguma coisa a dizer acerca disto. Então e o subsídio do desemprego? É dinheiro do Estado. Nós todos a pagar aos jovens 8%. Yeah. Olha a vida. Ui! Para o outro lado. Olha, é a primeira vez que estou a operar com isto, portanto, peço desculpa. Gandanado. Quem tem companheiro 39% não tem. Não sei se...
Achas que este número é grande? Sim. Eu acho que este número é grande, meu. É um bocado... Por acaso eu não tenho ideia que existe assim. Bem, mas se formos a ver... é tipo mais ou menos 1/3 para cada, não é? Sim, E aliás, há aqui uma coisa que nós temos que ter em conta, é que mais de metade tem companheiro. Ou seja, o que acontece é que É verdade. 35 têm e vivem juntos, 24 têm mas não vivem juntos, que é o meu caso, e depois 2% têm uma relação poliamorosa. O que é que isto quer dizer? Uma relação poliamorosa? Significa que têm vários parceiros românticos, não é? Isto aqui não diz parceiro, diz companheiro. Assim, tenho Passam companhia para os sábados à noite. Sim. Tenho uma para os sábados à noite, outra para as terças à tarde. Depois cada um organiza a sua relação poliamorosa, não é? E Mas o que é que tu achas assim? Eu, por acaso, no outro dia estava a falar com a Teresa sobre uma amiga minha, sobre estas questões de relações poliamorosas. Não sei se tens alguma opinião. Ainda há relativamente pouco tempo vi uma notícia relacionada com isto, dizendo que cada vez mais jovens tendem a aderir a este tipo de relações. Tu não me mandaste isso? Mandei-te isso. Okay, pois, pronto. eu mandei-te isso e ainda por cima mandei-te logo aquele vídeo a seguir, não foi? Do Sim. Millennial Thinker. É assim, eu acho que se as pessoas estão dispostas a isso, Bem, isto agora vai soar aquela malta conservadora dos Estados Unidos, tipo, we live in a free country. Estás a ver? Então, mas as pessoas verdade. é verdade, as pessoas podem fazer aquilo que elas quiserem, estás a ver? Na minha opinião, mas a minha opinião vai-me cingir apenas e exclusivamente a mim, eu não conseguiria estar numa relação dessas. Percebo. Tipo, as pessoas podem fazer aquilo que elas quiserem. Porque a questão aqui é legítimo tu achares que é correto ou não? Ou seja, imagina, eu perguntar-te, é correto ou não? É legítima essa pergunta? Achas que é? Se calhar é. Tipo, como tua opinião, tu achas que isso é correto ou não? Porque eu acho que não tem a ver com ser correto ou não. Exatamente, há aqui duas coisas, que é aquilo que tu achas que essa relação afeta sobre ela própria, e é isso. A visão que tu tens da relação que afeta a sociedade como um todo, porque aqui a questão é, ou seja, onde eu estou a tentar entrar é o seguinte: imagina que agora toda a gente tinha uma relação poliamorosa, será que do ponto de vista estrutural da sociedade isso iria ser benéfico? Era isso que eu estava a pensar. Nesses parâmetros que eu pego. Tu perguntas-me, é certo ou é errado? E a minha resposta é, não tem a ver com ser certo ou errado, tem a ver com é ou não um bom princípio geral, estás a ver? Pois. E a minha resposta é claramente não, imagina. Sim. E lá está, um princípio não significa que não se possa tenha de ser seguido sempre em toda e qualquer situação, mas significa que é um princípio que se tem, e se houver boas razões para o quebrar, tipo, ok, tudo bem, estás a ver? Se a pessoa... Porque lá está, ações têm consequências, tipo, as nossas decisões têm consequências. Uma relação poliamorosa tem necessariamente outros parâmetros de uma relação entre apenas duas pessoas, estás a ver? O contexto daquilo é diferente e as pessoas podem achar que conseguem, afinal não conseguem, podem iludir-se, podem depois tipo fazerem-se mal a elas próprias e às outras pessoas e isso tudo. Muitas vezes até podem ser de certa forma impingidas, não é? Imagina que tu tens uma companheira, pá, e tu estás completamente apaixonado por ela e fazes tudo por ela e ela tem a brilhante ideia de, olha, vamos tipo ter uma relação aberta ou poliamorosa e pá, tu gostas tanto dessa pessoa que acabas por aderir. E depois na prática vais a ver, passas um mau bocado, estás a ver? Se fores uma pessoa que não está realmente predisposta a ter esse tipo de relações. Mas uma coisa também eu tenho que dizer: é preferível tu teres uma relação poliamorosa do que tu estás numa relação monogâmica em que andas a trair o teu companheiro ou companheira. Sim. Isso é verdade. Isso é muito mais nobre do que... Não, eu concordo isso é verdade. 100%. Porque ao menos existe um compromisso, não é? Existe um contrato social que é flexível. Exato. E é assim, se a pessoa é o tipo de pessoa que não acredita que vai conseguir estar numa relação sem andar a trair, pá, mais vale dizer logo isso à partida e estabelecer algum parâmetro diferente que envolva algum meio de poliamor. Porque, imagina, em algumas situações esta situação acontece unilateralmente. Ou seja, há uma das partes que está...
Isso acontece. Não, claro que isso acontece. Agora não sei se eu não acho temos esse dado. Exato. Se eu não acho que as relações poliamorosas, apesar de... Se uma pessoa vier ter comigo e disser isto é certo ou errado, eu não lhe vou dizer nem que é certo nem que é errado, eu vou-lhe perguntar, o que é que te faz querer isso, não é? E se é uma coisa que a pessoa efetivamente quer, então tudo bem. Mas se eu acho que isto por si só não é um bom princípio, lá está, ou ter uma relação que é aberta só num dos lados é ainda pior. Sim, isso é objetivamente pior. Eu acho que tipo, não há... Quer dizer, não é objetivamente pior. Para mim é quase objetivamente pior, mas de certeza que há pessoas que gostam disso. Não, mas é isso. Em muitas situações acontece o que tu estavas a descrever, mas de uma forma um bocado mais óbvia. Imagina que uma rapariga namora com um rapaz e ele quer andar para aí com outras, estás a ver? Uhum. A rapariga pode não ter interesse nisso. Ou ao contrário, estás a ver? A rapariga quer andar com outros e ele não tem interesse nisso. Pois. Então a pessoa, como gosta da outra, faz o quê? Pronto, aceito. Não... Sim. E algumas pessoas diriam que isto, no fundo, esta pessoa está a aceitar ser traída, estás a ver? Eu, neste caso, não considero traição, desde que haja um compromisso. Não é traição, porque não há nenhum compromisso explícito ou implícito estabelecido que esteja a ser quebrado. Claro. Certo? Agora, não, tanto a cena do poliamor é uma coisa que, lá está, para reforçar a minha questão toda do não ser um bom princípio, tu quando pedes uma pessoa em namoro, tu não precisas à partida de dizer que eu não quero que tu andes com outras pessoas. Isso é uma coisa que já está implícita, é um compromisso implícito. Sim. Isto depois, aqui eu até durante essa conversa com essa minha amiga tivemos a falar, depois até que em que momento é que se torna traição, estás a ver? Porque imagina, tu tens uma namorada e está implícito que ela não pode, por exemplo, beijar outros gajos e tu a mesma coisa com outras raparigas, estás a ver? Mas e se des a mão a andares na rua tipo, de mãos dadas, continua a ser estranho. Sim, isso é estranho. Mas que outras coisas dentro da relação que não são tão óbvias é que constituiriam traição à mesma. Alguma atividade que não seja nesse contexto assim mais romântico, entre aspas, mas que ainda assim considerarias tipo traição, algum tipo de conversa. Sim, era isso que eu ia dizer. Imagina, se calhar existem conversas, mas aqui, lá está, depende um bocado das boundaries que as pessoas adotam, estás a ver? Se calhar existem conversas que para um determinado casal não faz confusão, mas se calhar para outro casal faz confusão. Por exemplo, trocar fotos assim um bocado mais... Sim, mas tu continuas a falar de coisas que estão numa índole mais... tipo, não é sexual, a cena de dar as mãos não é bem sexual, mas é uma coisa íntima, física, estás a ver? Eu estou a falar mais, por exemplo, há pessoas que não gostam que os seus parceiros falem sobre as discussões da relação com outras pessoas. Estás a ver? Sim. É tipo, ela é boa tua amiga, não sei o quê, tu quando te chateias comigo vais falar com essa pessoa, tens um certo nível de confiança com ela e ela está tipo numa situação boa para se quiser mandar alguma coisa que faça undermine a nossa relação. Sim, estou a perceber. Eu acho que, por exemplo, isso nunca me chegou a acontecer, mas já teve se calhar um bocadinho perto, eu diria. E a partir do momento em que a pessoa, neste caso, começou-se a sentir desconfortável com isso, e parei imediatamente, estás a ver? Pois. Se isso é considerado... Eu não diria que isso é uma... Pode ser uma traição de confiança de certa maneira, mas não é equivalente. Acho que não é... Em termos de dano psicológico, não é muito diferente, estás a ver? Porquê? Porque tu podes parar simplesmente de fazer aquilo e tipo, não causou assim grande coisa. Porque, imagina, aqui a questão é, tu tens uma discussão com a tua namorada e vais contar a uma amiga tua que, pronto, tens alguma confiança... Se for um amigo, se calhar é na boa, mas se for uma amiga, se calhar é mais... Mas a questão é essa, tipo, eu percebo que se faça uma distinção, mas se forem realmente amigos e não houver assim segundas intenções, eu acho que é equivalente. Exato. A cena é essa. Eu concordo contigo, mas
da perspectiva da pessoa que não és tu, estás a ver? Da pessoa que namora contigo, pode não parecer a mesma coisa. Sim. Apesar de eu concordar contigo, eu digo as mesmas coisas aos meus amigos. Aliás, eu tenho mais confiança até se calhar para dizer às minhas amigas certas coisas do que para dizer aos meus amigos. Sim. Não, faz sentido. Eu também acho que sim, se calhar. Não sei. Anyway, estávamos aqui a falar das relações. Pois é, já estamos a divagar imenso. 16% dos jovens têm... Não, eu estou a saltar aqui esta parte, mas não sei se queres falar aqui de alguma coisa. Onde? Ok. Sim. Ou seja, por exemplo, este aqui é bastante interessante, que é quem é que tem mais idade? Nos casais heterossexuais, 13% é ela, que é mais velha. Em 44% das relações não há diferença, em 43% é ele. Faz sentido. Faz todo o sentido, porque normalmente os gajos vão para as novinhas. Então, mas se eles vão para as mais novas, as raparigas também vão para as mais velhas. Exatamente. As raparigas têm boa tendência para gostar de... É verdade. E achas que isto tem a ver com a questão toda das raparigas? Dead issues. Não. Não sei. Isso pode ser também, mas isso é um comportamento desviante que vamos pôr de parte. Imagina que toda a gente é saudável. Mas toda a gente é saudável. Achas que isso tem a ver com o facto de haver aquela noção de que as raparigas crescem mais rápido? Ou seja, uma rapariga de 20 anos se calhar tem a mentalidade de 25, então tem a tendência para haver ali um certo buffer que ela sente-se atraída por homens ligeiramente mais velhos, pelo menos, para compensar pelo menos isso, estás a ver? Sim. Bem, eu desde pequeno que ouço a minha mãe e a minha família a dizer que as meninas são 3 anos mais velhas de cabeça do que os rapazes, estás a ver? Se é verdade ou não sei, não sou psicólogo. Mas no que toca a diferenças físicas, isso é bastante notável, não? Porque imagina, o que é que acontece? O que acontece é que existem algumas raparigas que começam a menstruar muito cedo e, por conseguinte, começam-se a desenvolver corporalmente, certo? Sim. Havendo esse desenvolvimento do corpo, acaba por, se calhar, imagina, de certeza que tu já pensaste no seguinte, que é, isto se calhar acontecia-me quando eu era mais novo, agora já nem sequer tenho cabeça ou sequer vontade de olhar para outras raparigas porque estou numa relação, não é? Mas eu quando era mais novo, por exemplo, primeiros anos da faculdade, ali no primeiro ano, estás a ver, no primeiro ano da faculdade, uma coisa que me acontecia bastante era, eu na altura tinha 18, 19 anos, mais de 19 porque era mais para o final, em que eu não tinha namorada. O que é que acontecia? O que acontecia era que eu olhava para algumas raparigas e ficava do tipo, uau, é gira, é atraente e não sei o quê. E depois ia haver 15, 16, 17, estás a ver? E eu ficava, uau, mas isto não faz sentido. Estás a ver? A rapariga parece muito mais velha do que aquilo que é, porque mas depois, para além do próprio desenvolvimento físico, é a forma como se vestem, qual é que é a sua indumentária, a maquilhagem, e isso parecendo que não vai contribuindo de forma gradual para que tu cries uma imagem mental da idade da rapariga que não corresponde à realidade. Mas eu percebo, o que tu estás a dizer faz sentido. Por isso isto tudo para dizer que se calhar pode ser um fator. Eu não acho que seja por aí. Eu não acho que é por aí. Eu só estou a dizer que pode ser um fator. Mas então qual é que... Eu não acho que seja por aí. Eu acho que é meramente psicológico. Porque mesmo que tu pegues numa rapariga que seja mais desenvolvida, entre aspas, ou numa que seja menos, eu acho que esta tendência por querer estar com rapazes que são mais velhos, não há diferença de uma para a outra. Estás a ver? Ou seja, e elas não estão a olhar para elas próprias e a pensar, eu preciso de uma pessoa que faça match da minha aparência física, propriamente, certo? Acho eu. Eu acho mesmo que é uma questão de... Eu não consigo explicar o que é, mas eu acho que é uma questão meramente psicológica, porque eu não sei se concordo também com aquela questão toda do as raparigas crescem mais cedo, ou desenvolvem-se mais cedo, ou tornam-se adultas mais cedo. Eu acho que são formas de crescer diferentes, estás a ver? Não sei. É assim, as raparigas têm uma questão que é, elas são forçadas a crescer, imagina, a natureza das raparigas faz com que elas sejam forçadas a crescer mais cedo, entre aspas, porque têm um relógio biológico que é diferente do nosso. Nós podemos dar-nos ao luxo
E no fundo é um privilégio, estás a ver? Nós podemos dar-nos ao luxo, tipo, eu agora tenho 20 e tal anos, não sei o quê, a minha vida ainda tenho imenso tempo para a frente e isso tudo. E eu acho que as raparigas têm um time frame mais reduzido, o que, pronto, acaba por ser um benefício para os homens. Sim. É verdade. De resto, pá, não sei... Outra coisa que eu estava aqui a pensar era que, se calhar, ainda existe muito aquela ideia, ainda que implícita por parte das raparigas, em sentirem-se protegidas, não é? Querem ter um companheiro que as protege do mundo exterior. E que tipo de companheiro é que tipicamente faz isso? É o pessoal que é mais velho do que ela, não é? Porque se à partida, principalmente agora enquanto somos jovens, não é? Se as raparigas têm um companheiro mais velho, à partida tem mais físico, tem mais experiência, mais mentalidade. Estou a falar em termos de à partida, não é? Na prática pode não haver isso, não é? Exato. Digamos que pode haver uma certa tendência, não é? De uma maneira geral pode haver uma tendência. Então se calhar isso mas também pode mexer com isso. eu também acho que essa tendência tem estado a mudar um bocado. Okay. Porque antigamente isso era uma coisa muito mais óbvia de precisares, não é? Era muito mais óbvio que uma mulher precisasse de um homem para a proteger, mas hoje em dia as mulheres protegem-se elas próprias de todas as maneiras, portanto... Mas não deixa de ser um fator psicológico, estás a ver? Eu acho que estás a dizer. Eu acho que psicológico que acaba por trazer um bocado daquilo que é o nosso ADN biológico, não é? Todo o nosso passado enquanto espécie, acho que acaba por se refletir nestas pequenas coisas, estás a perceber? Sim. Ou seja, embora a nossa sociedade e a nossa realidade já não seja como tu estás a dizer e como era há milhares de anos atrás, eu acho que este tipo de comportamentos acaba por ser um imprint daquilo que nós já fomos enquanto espécie. Isso para mim faz todo o sentido, né? Nós não conseguimos. Não são estes pequenos anos que vão reescrever toda a história. Exato, o que está no nosso ADN é o que é. E imagina, está feito. Eu sei que eu sou assim e eu a ti nem preciso de perguntar a questão toda o reverso. Os homens gostam de conseguir proteger de alguma forma. Isso pode depois manifestar-se de maneiras um bocado tóxicas. Sim. Mas existem maneiras não tóxicas de manifestar isso, não é? A tua questão toda de quereres proteger e quereres ser tipo... Uma coisa que, por exemplo, eu costumo fazer, não sei se tu já fizeste ou não numa relação tua, é... Vocês estão os dois a caminhar na rua, estás a ver? Eu meto-me sempre do lado da estrada. Eu faço isso com toda a gente. Eu faço isso com o meu irmão também. Ok. Sim, mãe. isso também. Mas sabes que eu não sabia que isso era uma cena. Chamam-lhe the sidewalk rule, ou o que é? Ah, é? E eu vi isso na internet, por exemplo, aqueles posts todos pipis a dizer o green flags e não sei o quê e tal. Uma delas era sidewalk rule. Okay. E eu fui ver e eu descobri que isso era tipo, isso é uma cena, porque eu nunca nem sequer pensei nisso. Porque o que é? Eu lembro-me que a minha mãe fazia-me isso quando eu era puto. Como a minha mãe estava sempre tipo, vem para aqui, não sei o quê, empurrava-me sempre para dentro do passeio quando eu era mais novo. Eu comecei a perguntar, então, mas porquê que faz isso? É que tens de perceber que pode passar aqui um carro, pode fazer alguma coisa, pode isto, aquilo. E isso começou-me a fazer sentido, eu comecei a fazer isso intuitivamente. Pois, agora que tu falas nisso, acho que a minha mãe também fazia o mesmo. Acho que faz sentido, é simplesmente uma regra em que os mais fortes acabam por proteger os mais fracos. Sim, exato. Os mais fracos. Exato. Ok. Pronto, depois temos ali mais 3 estatísticas, portanto, em 34% das relações é ela quem tem mais escolaridade, 53% não faz qualquer tipo de diferença e 13% ele tem mais. Portanto, isto significa que normalmente as raparigas estão num patamar em termos educativos, não é? Ou de escolaridade superior à dos homens em relações heterossexuais. Isto é incrível. Ou seja, descontando o que não há diferenças, né? Na maior parte não há diferenças. Aqui, antigamente, havia de ser completamente descompensado para o outro lado, não é? Sim. Para a parte dos homens. Para a parte dos homens. À partida, agora, não só elas conseguiram tipo, break even, como estão tipo, a passar à frente. Sim. Aliás, acho que existem imensos estudos em que mostram que tipicamente as raparigas têm melhores resultados na escola do que os rapazes. Sim, eu acho 100% que o nosso sistema de ensino, obviamente, não foi construído
explicitamente para Mas favorece, beneficiar. se calhar, um bocado. Exato, não foi construído para beneficiar as raparigas, porque na altura em que foi construído as raparigas nem podiam propriamente ter uma educação como nós, não é? Mas no final das contas acaba por beneficiá-las, estás a ver? Porque tendencialmente, exato, yeah. Tendencialmente os rapazes tendem a ser um pouco mais agitados, não é? Tendem a ter uma energia um pouco diferente, e isto é algo... as pessoas vão contestar, de certeza, estás a ver isto que nós estamos a dizer, mas... Contestem à vontade. eu não tenho evidências em termos de... Pronto, eu não vos consigo apresentar nenhum estudo específico, se bem que eu tenho a certeza que se eu for procurar eu consigo encontrar coisas que se relacionem com isso, mas na minha experiência, e mesmo na minha experiência pessoal, a forma como eu manifesto a forma como os rapazes tendem a manifestar a sua insatisfação ou frustração ou essas coisas todas tendem a ser mais destrutivos, tendem a partir mais para a agressividade, e as raparigas tendem a partir mais para o interior delas próprias. Estás a ver? E isto, obviamente, há rapazes que são assim também. Isto é uma coisa geral. Algumas pessoas sentem-se frustradas e mandam cá para fora e são mais violentos e respondem e são mais abrasivos. E outras pessoas, quando sentem o mesmo sentimento, mas o que manifestam cá para fora é diferente. Se calhar ficam mais emocionais, começam a chorar ou ficam sem saber o que dizer. Pois. E lá está. Se é para a questão toda de estar fechado numa sala de aulas durante imenso tempo, eu acho que é mau para toda a gente. Mas eu acho que é particularmente mau, em geral, para os rapazes. Mas, concordo. E eu acho que isto reflete-se... Por que razão é que há esta disparidade? Estás a ver? Sim. Não é que eu acho que em todos estes parâmetros tenha de haver uma percentagem igual para ambos, estás a ver? Mas porquê que há esta Sim, claro. Nós não estamos a dizer que isto é necessariamente mau. A única coisa que nós estamos a tentar explicar é o porquê de haver estas percentagens, não é? E acho que isso não causa desconforto a ninguém. Não é só a nossa opinião. Pronto, lá está. Estamos aqui a tentar pensar em conjunto. Eu acho também que hoje em dia as raparigas acabam por ter mais motivação em geral do que os rapazes. Pois, porque é aquela noção do empoderamento feminino e tentar mostrar ao mundo que, ou seja, apesar de eu ser mulher, o que eu acho que isso é uma ideia bastante errada, porque tipo, quando tu dizes que apesar de ser mulher, tu estás à partida logo a puxaste para baixo. Não é apesar de seres mulher, mas exato, ou seja... Mas, normalmente, quando eu vejo assim vídeos quer dizer, nem todos os vídeos transmitem essa ideia, mas a ideia que eu tenho é que alguns vídeos tendem a demonstrar isso, que é eu sou mulher, mas consegui isto. Estás a ver? E eu, embora percebendo a intenção, acho que não me soa ainda assim muito bem. Exato. Porque acho que é muito injusto para as mulheres. Acho que é muito injusto. Eu concordo, mas lá está, como estás a dizer... É mais fácil... eu acho que é mais fácil hoje em dia para uma mulher ou para uma rapariga, para uma jovem, ter foco, tipo, isto é quem eu sou e tal, é isto que eu vou fazer, porque tem um movimento social pois, que está por trás. Sim, e no caso dos rapazes tem sempre de tirar... De cavar da terra, tipo, então o que é que eu estou aqui a fazer? Não, é verdade. E principalmente quando, se calhar algumas vezes, alguns movimentos sociais acabam por colocar em causa ideias como a masculinidade, os homens, sim. Acaba por também criar uma certa dúvida nos jovens, não é? Mas eu não acho que isso seja uma coisa inerentemente má. Aliás, não estou a dizer o contrário, só estou a dizer é que enquanto que do lado feminino tu tens um movimento que acaba por impulsionar de certa maneira sonhos, crenças, etc. Do lado masculino tu não tens propriamente nada, ainda por cima tens entre aspas ataques. Exato. Não são bem ataques, são tipo assim umas farpas. Estás a ver? Exato. Ou seja, se isso é inerentemente mau, eu não concordo, não é? Porque muitas vezes é da adversidade que surgem as coisas positivas. Eu acho que a nossa situação é melhor do que a situação delas. Eu prefiro não ter um fator externo a impor aquilo que eu tenho de ser e posso sofrer mais, posso passar por mais adversidades, posso ter mais incertezas, posso tudo e mais alguma coisa. Mas eu prefiro
estar numa situação assim do que ter um movimento que me está a impingir a alguma coisa. Sim, faz sentido. E também cabe a dizer que muitas mulheres nem sequer se revê no movimento feminista atual. Sim, pois. Não é por aí. E ainda em relação a esta questão os homens e os rapazes em geral têm mais a tendência para serem extremos. Ou seja... ou seja, é questão de ser razoável ou não. Os gajos, quando têm de não ser razoáveis, não são razoáveis. É do género... Pá, eu não vejo o porquê de estar aqui a estudar, não vejo o porquê de ir à faculdade, não vou. Mas eu não sei o que, não vou. Tipo, não vou. Enquanto que as raparigas são mais tipo, ok, eu vou ver de que maneira é que consigo... São mais wise à partida, quando são mais jovens, estás a ver? Os gajos têm a tendência para tipo, eu não quero, pronto. Quero ser um Zé Ninguém, passar o dia todo a jogar videojogos, tipo, vou fazer isto. Ninguém manda em mim, estás a ver? Isso é bem engraçado, porque malta, isto que o Eugénio está a dizer é bastante interessante e engraçado, porque é daquelas coisas que, embora eu queira dizer que esta é a nossa opinião e que não há estudos que mostram e não sei o quê, mas a verdade é que eu tenho a sensação de que isto é verdade. Não, eu tenho a plena... Tenho quase certeza que isto por acaso é verdade. Mas pronto. E em geral, por exemplo... Isto nós agora, já que estamos a falar disto, podemos continuar a falar disto. O pessoal fala da disparidade entre os salários dos homens e das mulheres. Que os homens ganham mais que as mulheres. E eu não estou a dizer, obviamente, que não existem fatores de preconceito que estão aí metidos, certo? A única coisa que eu costumo dizer é não pode ser uma análise unidimensional. Não é só uma razão pela qual... Não existe só uma razão pela qual os homens ganham mais do que as mulheres. Uma delas pode ser o fator preconceito e o fator histórico de que as mulheres não estão no trabalho há muito tempo. Certo? Assim como não há só uma única razão para as outras estatísticas. Ou seja, quem tem mais idade, quem tem mais escolaridade. Isto nós só estávamos a apontar uma razão simplesmente porque é aquilo que nos está a vir à cabeça pela primeira vez. Obviamente que estes fenómenos sociais e da sociologia são muito mais complexos do que aquilo que nós estamos para aqui a dizer, até porque nós não somos dessa área, não é? Mas continua. Eu ia dizer que eu nem tinha reparado que o que vinha logo a seguir era, pronto, esta questão de quem ganha mais. Os homens ganham substancialmente mais. Pois. Em geral. Sim, e o engraçado é que, embora sejam, lá está, em casais heterossexuais, as raparigas têm mais escolaridade que os homens, no entanto, quem tem trabalho pago e quem ganha mais são os homens. É também interessante. Exato, isto é interessante perceber. Então, nós podemos fazer uma análise multidimensional. Vamos pegar numa delas que é o preconceito. Existe o preconceito e o fator histórico das mulheres não estarem no mercado de trabalho há tanto tempo. Porque estas pessoas que se calhar agora estão a ganhar mais e a trabalhar não são as pessoas que estão na escolaridade. Portanto, nós devemos de esperar que quando estas pessoas que têm... Quando este batch que está aqui de pessoas que entretém 4% das mulheres têm mais escolaridade do que os homens, aí é que nós podemos fazer a análise depois à partida. Sim, porque nós não nos podemos, lá está, esquecer que a faixa etária que foi inquirida foi dos 15 aos 34, portanto claramente parece aqui uma divisão quase a meio, não é? Entre o pessoal da geração Z e os millennial, não é? Pronto. Que pode fazer, lá está, alguma diferença, não é? Exato. Uma coisa interessante de se analisar era fazer precisamente isso, estás a ver? Dividir o grupo ao meio e ver quais é que eram as tendências, porque eu acredito naquilo que tu estás a dizer. Ou seja, que na próxima geração esta disparidade dos 40%, 18% vai ser menor. Pois, eu também acho que sim. Mas pronto. Sim. Até porque atualmente até existem cotas que favorecem a entrada de mulheres em certos... Pronto, em empregos, não é? Sim. Não vou dizer em certos empregos. Mas depois, por exemplo, o entrar não significa ganhar mais. Porque normalmente a crítica também é fazemos o mesmo trabalho. Ou seja, elas se calhar conseguem arranjar o mesmo trabalho, mas no mesmo trabalho não ganham tanto. Percebes? A desempenhar a mesma função, não é? Sim. E isso é... Escusado será dizer que isso é horrível. Isso não faz sentido. Ou seja, pronto, se tu me perguntares, porque é que os homens recebem mais? Bem, porque tipicamente, para além daquele fator histórico, os homens acabam por estar envolvidos em profissões que, pela própria natureza do trabalho, seja em cargos de chefia, seja em profissões de risco, acabam por ter uma fatia de salarial maior do que a das mulheres. E isso para mim faz sentido. Agora, se essa tendência irá reverter ou não, bem, só o futuro dirá, mas... Havendo, à partida, mais escolaridade, o que é que vai acontecer? Nos
nos cargos de risco. A escolaridade não faz assim muita diferença. Exato. Agora, nos cargos de chefia faz. Exato. E é isso que... Isso é um bom assessment. Ou seja, dentro daquilo que os homens fazem mais, deste 2 exemplos, que é os trabalhos de chefia e os trabalhos de risco, há um dos grupos que há de se manter o mesmo, que eu também não estou a ver as mulheres a decidirem do nada começarem a fazer trabalhos de risco, portanto esses hão de continuar o mesmo, mas devido à escolaridade, os trabalhos de chefia hão de ter uma proporção mais igualitária entre os homens e as mulheres. Ou até mesmo mais para as mulheres. Pois, exato. Quiçá, não é? Pronto. Em relação ainda àquela questão toda do ser mais e menos razoável, que eu estava a dizer, os homens têm mais tendência sim. Vai bater à porta do boss. Olha, tenho estado a trabalhar, a fazer isto e aquilo. Quero um aumento. E tal, não sei o quê. Não, quero um aumento, então base. Não vais ter aumento, então tchau. Ok. Os homens mais rapidamente fazem isso, preferem ficar sem emprego do que continuar a receber menos, estás a ver? E isso, quer queiras, quer não, o ser assim mais pushy faz com que tu tenhas mais probabilidade de... Exato, tens consequências e se calhar consegues aumentar mais. E isto, eu não sei se vai aparecer mais à frente, esta questão do ser extremo, consegue-se perceber bastante bem esta questão na questão toda das diferenças entre suicídios dos homens para as mulheres. Os homens tendem a suicidar-se mais, não é? 4 ou 5 vezes mais. Uau. É muito mais. É uma taxa absurdamente maior. Ok, não sabia. As taxas de depressão, as mulheres tendem a ser mais... tendem a reportar depressão mais. Estás a ver? Isto se calhar pode também ter a ver com o estigma os gajos simplesmente não falam, sofrem sozinhos e quando chega a altura... eles tipo off themselves. Sim, aquela questão de tu deves te manter sempre firme, não podes chorar, etc. Sim, isso é um bocado, isso por acaso é daquelas partes em que é masculinidade tóxica, não é? Acaba por ser. Eu não utilizo essa expressão. Para mim masculinidade são coisas boas, só há coisas boas, porque eu estive a ver na internet. Não, mas deixa-me só explicar. Eu estava a dizer isto com base dentro daquilo que se considera atualmente como masculinidade tóxica, esta característica é uma delas. Exato. Pronto, a única distinção que eu faria era só... As pessoas vão dizer que isto é semântica, mas eu não acho que tenha a ver com semântica. Eu acho que tem a ver mesmo com o enquadramento que dás à questão. Eu continuaria a dizer que dizeres a um gajo que não pode chorar é um bocado estúpido. E continuaria a dizer que isso é um bocado tóxico. Eu não diria masculinidade tóxica simplesmente porque eu escolho pegar no conceito de masculinidade como tudo aquilo que há de ser padrões de comportamento masculinos enaltecíveis. Estás a ver? Ou seja, eu fui à internet no outro dia e pesquisei o que é que significava masculinidade e eu acho que o que o Google me disse é padrões de comportamento expectáveis dos homens, em geral na sociedade. Portanto, para mim não me faz sentido tu associares algo tóxico a um padrão de comportamento expectável de um homem. Sim, mas existem certos comportamentos que podem ser considerados como tóxicos. E eu consideraria isso falta de masculinidade. Então, mas espera lá, tu tens, vamos cá ver, a definição de masculinidade é certos comportamentos que são expectáveis ao nível da sociedade por parte dos homens, certo? Sim. Mas tu tens certos comportamentos que são expectáveis pela sociedade por parte dos homens que são maus, certo? Ou não? Mas aqui a cena é essa. Se isso forem... Tipo, eu não estou a dizer que é a maioria. Não estou a dizer que é de toda a maioria. Só estou a dizer é que existem. Ok. Mas o shift tem de ser... Em vez de dizermos que existe masculinidade tóxica, a sociedade é que tem de começar a reverter essas questões, estás a ver? Ou seja, a sociedade não pode esperar que os homens não chorem, estás a ver? E assim redefine-se masculinidade para uma coisa que faz mais sentido. E não... Porque lá está, se tu continuas a dizer que é masculinidade tóxica, tu estás a dizer que existe um padrão de comportamento que a sociedade espera dos homens que é tóxico e que it is what it is e que há de continuar. Enquanto que se tu fizeres the other way around, tu estás a redefinir através de mudando o pensamento da sociedade, tu redefines o que é masculinidade para uma coisa que é fixe. Já estou a perceber. Ou seja, então, porque eu não estava a perceber, malta, eu não estava mesmo a perceber o que é que o Eugénio estava a dizer. Então tu estás a dizer que já a priori dizem que a masculinidade por si só como um todo é tóxica. Era isso que tu estavas mais ou menos a dizer, é isso?
Isso também acontece, mas não era bem isso que eu estava a dizer. Ok. Não, ok. Pensa. Eu acho que eu não expliquei muito bem. Eu acho que estou a perceber a ideia, só que há aí qualquer coisa que me está a Ok, falhar. eu vou tentar reformular da maneira mais clara possível. Podemos ir procurar na internet a definição de masculinidade? Sim. Consegues? Faz aí o teu coisa que A magia, não faz é? aí a tua magia. Então, agora é só escrever. Masculinidade. Desculpem, estou disléxico. Conjunto de atributos, comportamentos, papéis geralmente associados A meninos e homens. Pronto, são comportamentos que são geralmente associados a meninos e homens, certo? Quando tu dizes que certo comportamento é masculinidade tóxica, então tu estás a dizer que aquilo é um comportamento que é geralmente associado aos homens e que é tóxico, certo? Só que a cena é, se tu introduzires isto de uma maneira que é o que a sociedade espera, certo? Porque isto, se é geralmente associado, é porque em geral a sociedade associa isso aos homens, certo? Se deixar de associar o chorar como uma coisa não masculina, tu estás a remover masculinidade tóxica, mas não, tu não estás a atacar o conceito de masculinidade em si, certo? Tu estás a redefinir aquilo através dos padrões da sociedade para uma coisa que é boa, certo? Sim. Não sei se fiz o meu melhor. Sim. Acho que consegui explicar melhor, mas... Acho que te fizeste entender. A masculinidade é construída socialmente, mas composta tanto por fatores socialmente definidos como biologicamente, distintos da definição de sexo biológico masculino. Ou seja, claro. Lá está, a masculinidade é a expectativa da sociedade para como os homens e os meninos vão de se comportar. Porque bem, isto para mim acho que faz todo o sentido, não é? Lá está, embora seja uma construção social, é uma construção social que parte de padrões biológicos. Sim, não é? Claro. Portanto, porque aquilo que me está a vir à cabeça é o seguinte: tu tens uma espécie que, em termos de sexos, obviamente não contando com pessoas intersexo, não é? Isso são claramente outliers, mas, portanto, divide-se em homens e mulheres. Tu olhas para o físico médio de um homem, olhas para o físico médio de uma mulher e tu, à partida, imagina, mesmo sendo uma criança, quão engraçado era tu pegares em crianças que começaram a falar há bué de pouco tempo, tipo 3, 4 anos, e perguntar-lhes, tipo, olham para um homem, olham para uma mulher e dizerem quais é que são as primeiras 5 palavras, ou 3 palavras que te vêm à cabeça. E meterem uma mulher típica e um homem típico. O que é que vão dizer do homem? Forte, se calhar musculado, uma coisa assim, estás a ver? Para as mulheres, se calhar, devia ser amável. Ou, estás a perceber? Eu se calhar estou a extrapolar imenso e isto não ia fazer qualquer tipo de sentido, mas tenho quase certeza que iria ser alguma coisa deste género. Ou seja, o que estás a dizer é que eu concordo contigo, a masculinidade é obviamente não é 100%, mas é obviamente uma construção social em geral. É uma construção social, mas que parte de padrões biológicos, porque é isto que eu estou no fundo a tentar demonstrar. Tu olhando, basta olhares para o arquétipo de um homem, para o arquétipo de uma mulher, e tu subconscientemente consegues retirar algumas ilações. Estás a ver? É como em tudo na vida. Tu olhas para uma pessoa que está bem vestida e olhas para uma pessoa que está mal vestida. Entre aspas. Pronto. Obviamente que o bem e o mal vestido vai um bocado ao encontro daquilo que são as tuas expectativas comportamentais das outras pessoas. Não é? Se calhar eu estou aqui com a camisola do Benfica e muitas pessoas são do Porto ou do Sporting e dizem que eu estou mal vestido. Não é? Ok. Pronto, é verdade. Mas aquilo que eu estou a tentar dizer é, imagina, tu tens uma pessoa... Olha, exemplo concreto, e que vai um bocado para além daquilo que são o género e o sexo, neste caso, que é... Tu vais às compras e o que é que tu vês? Vês um rapaz com a pele negra, vestido com um fato de treino, capuz e óculos daqueles de sol tipo favelados, estás a ver? E ao lado está uma pessoa branca de fato e gravata. De forma subconsciente, e eu não te considero uma pessoa racista, até porque tu és brasileiro, estou a brincar. Mas tu subconscientemente, e eu sendo de um bairro social, eu mesmo subconscientemente fico mais à partida
há cautela, não é? Da pessoa negra que está vestida daquela forma do que a pessoa branca que está de fato e Mas gravata. isso pode nem ser... Mas lá está, a pessoa negra até pode ser a pessoa mais honesta, simpática e trabalhadora do mundo, e a outra pessoa tipo roubar 5 milhões e não sei o quê, estás a ver? Mas a questão não é essa, a questão é que tu subconscientemente, e tendo mesmo esses fatores em conta, há ali sempre qualquer coisa que te vai deixar mais desconfiado. Há certos e determinados comportamentos e padrões que te vão tipo, fazer com que tu dês o salto de fé e achares de determinadas cenas, estás a ver? Preconceito. Yeah. É preconceito. E muitas vezes o preconceito vem, lá está, com base em certas coisas, estás a ver? Imagina, porque é que tu achas isso? Bem, se nós pensarmos bem e partimos do pressuposto em que a pessoa não é racista, portanto, vamos considerar que a pessoa não faz distinções entre raças, no bom sentido do termo, não é? O que é que tu vais achar? Bem, isto está a acontecer porque se calhar é aquele grupo de pessoas que pratica mais crimes e, portanto, ou pode até nem sequer praticar mais crimes, basta a pessoa estar tipo num nicho da internet e ver só vídeos daqueles que vai começar a criar uma ideia errada de que só é aquele grupo de pessoas. Ou então, por exemplo, tu vives num bairro social, hás de perceber bastante bem. Só o facto de, por exemplo, a indumentária. De certeza que há pessoas no bairro social que se vestem como as outras pessoas se vestem no bairro social também e não estão associados a... Mano, vamos aí atrás, tu vês brancos, vês ciganos, vês pretos, negros, whatever. Eu nunca sei, é aquela cena de whatever. Branco. Tipo, pá, um gajo nunca sabe o que é que... Eu acho que se dizes branco também podes dizer preto, mas não... Pá, imagina, eu não levo a mal se disserem branco. Aliás, por acaso, eu quando andava na escola do bairro... Não, mas eu quando andava na escola do bairro, a maior parte da minha turma eram pessoas negras. Estás a ver? E às vezes, tipo, em tom de brincadeira, eu não levava ao mal, mas questionava, a cena era... Tipo, às vezes eu tinha colegas a dizer... Esses brancos mesmo não sabem comportar, mano. E um gajo ficava tipo... Epá, eu percebo o que é que tu estás a dizer, porque realmente às vezes os brancos têm assim comportamentos um bocado cringe, estás a ver? Mas imagina, se fosse ao contrário eu estar a dizer isso, epá, era um bocado problemático. Era um bocado mau. Mas também existe o contexto histórico e não sei o que por trás. Por isso, de certa maneira contrabalanceia, não é? Mas isto para dizer não, porque eu estava a dizer que tu estavas a dizer que vais ali atrás e tens... Sim, e independentemente da etnia, tu vês pessoas vestidas assim, estás a ver? É streetwear. Sim, exato. E isso não é... Claro que, em termos de origem, se calhar nós encontramos esse tipo de indumentária mais ligadas a pessoas africanas, principalmente nos Estados Unidos, não é? Com aqueles movimentos de Brooklyn, Manhattan não, mas Brooklyn, Jamaica, não sei o quê, com o surgimento do hip-hop e as pessoas a vestirem-se assim mais, tipo, meio desportivas, mas não sei o quê. Mas, tipo, falando atualmente, não há diferença. Tipo, tu tanto vês uma pessoa branca como outra pessoa qualquer a vestir-se dessa maneira. Sim. Estás a ver? E isso estavas a falar, tipo, voltando aqui à questão, já não me lembro porque estavas a falar disso em concreto. Tu estavas a falar da distinção quando pegas numa criança que começa a falar, fazer a distinção. Isto tudo para dizer que, independentemente daquilo que tu olhes, tu, mesmo não sendo tipo uma pessoa que tu consideras racista, não sei o quê, há sempre ali qualquer coisa por trás, estás a ver? Há sempre ali algum tipo de preconceito que pode ser inato ou construído à medida mas isso tu que tu vais vivendo. Não, mas isso tu consegues... tu consegues lutar contra isso, entre aspas, tu consegues reconhecer que estás a ser... Porque essa é que é a questão, toda a gente quem diz que não é, está a mentir. Toda a gente é preconceituosa, a única coisa que tu podes fazer é reconhecer, não é? É reconhecer e tentar mitigar isso ao máximo, estás a ver? Imagina, tu na situação em que tu deste, de teres esses dois indivíduos, tu vais sentir alguma coisa, provavelmente por alguma expectativa social, algum contexto que tens uma imagem daquelas pessoas XPTO, mas tu, naquele momento, sabes que, provavelmente nenhum está-te a trazer nenhum perigo, estás a ver? Nenhum nem outro. Portanto, exatamente. Tu não tens razão para passar por no corredor e esbarroar contra ele ou dizer alguma coisa ou fazer alguma coisa. Não tens razão para os tratar diferente. Se um deles te vier fazer uma pergunta, tu respondes da mesma forma que se vier outro, estás a ver? Portanto, por mais que tu sintas A, B, C ou D, tu não tens propriamente o direito de agir de forma diferente com eles só porque estás a sentir uma coisa dentro de ti que parece, sei lá, caiu do céu. Concordo. É uma lente. Tu olhas para uma pessoa com uma lente e para a outra olhas com outra, reconheces isso
e tentas agir de igual maneira para os dois. Exato. Fazes o Perfeito. teu melhor para Perfeito, mitigar. estás a ver? Porque Perfeito. depois é outra. Não devemos ser preconceituosos. Isso é completamente absurdo. Irrealista. É irrealista, estás a ver? Irrealista. Porque se tu estás a dizer que não és, estás a mentir. É impossível. Porque por mais que tu reconheças que são expectativas, mesmo que consideremos que seja 100% uma construção social ou uma invenção da sociedade, seja lá o que for, mesmo que isso seja, tu vives na sociedade, portanto tu tens isso impingido em ti, portanto tu vais sentir aquilo lá mesmo. Mas tu estavas a fazer esta comparação porque tu estavas a falar era dos putos em relação aos homens e as mulheres. Não, eu só estava a tentar dizer é que eu no fundo estava a transportar essas ideias pré-concebidas, os preconceitos, para outras áreas da sociedade, estás a ver? Ou seja, do tipo, tanto podes meter putos a fazer isso para homens e mulheres simplesmente, como depois, tipo, na própria sociedade tu fazes isso também. Tu crias sempre expectativas em relação a uma coisa e a outra. Era só isso. Isto era tudo para dizer que nós acabamos por criar sempre expectativas positivas ou negativas em relação a uma determinada pessoa. Bem, eu entretanto já mudei isto, porque lá está, estamos a divagar muito, e agora entramos aqui para a parte dos jovens e os amigos. Portanto, temos aqui algumas estatísticas, lá está. Quantos bons amigos têm? 51% diz que tem 6 ou mais. Acho que é o meu caso também. É bom. É o meu caso. Depois 23, 4 ou 5. 22, 1 a 3. 4% nenhum. Mau, man. Não? 4% eu não acho que seja uma percentagem assim tão grande. Sim. Não, desculpa. A minha reação não foi em relação à percentagem. Ainda bem que a percentagem é muito pequenina. É não simplesmente ter a não considerar nenhum bom amigo. Imagina, é chato. eu sou uma social butterfly, eu tenho bons amigos e tu também. Sim, eu tenho. Nós somos assim mais sociais e isso tudo. E temos bastantes amigos. Eu não acho que isso seja uma coisa... Quem aqui... Olha, vou ali atrás, tenho amigos. Vou ali tenho aqui um grande amigo. Eu não acho que isto seja uma cena necessariamente... Imagina, eu acho que tu precisas ter muitos amigos. Eu por acaso tenho, mas foi uma coisa que aconteceu. Eu nunca decidi que queria ter muitos amigos. Eu acho que a pessoa se tiver tipo... A felicidade não se procura, ela simplesmente vem conforme as coisas vão acontecendo. Se tiveres 1 ou 2 grandes amigos, mas tipo amigos a sério, estás a ver? Man, isso é mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Não fui. Ficou perfeitinho. Isso é mais do que suficiente, mas ter nenhum é bastante mau. Eu gostava de saber o que é qual é a demografia aqui? Pois. Quem são estas pessoas? E isso é capaz de constar naquele estudo completo. É capaz, Temos de ver depois essa depois parte. Aqui nós temos a relação a questão toda das redes sociais. Mais de 500... Não, isto é basicamente... Deve ser tipo Facebook. Imagina, no Instagram. No Instagram eu tenho quase 1000 seguidores. E sigo tipo mais de 1000 também. Isso é considerado amigos? Não, claro que não. Este dado está um bocado parvo. Não, mas eu acho que é isso que querem transmitir. Ou seja, mais de 500. Tipo, eu não tenho mais de 500 amigos na vida real, claro mano. Claro que não. Isto é nas redes sociais. Portanto, nas redes sociais eles devem contar como amigos como simplesmente ligações. No Instagram, no caso de seguires e seguirem-te de volta. E no Facebook, amigos. Simplesmente. Sim. O que fazem... A maior parte das pessoas ainda assim está a maior parte do tempo sozinha. 33%. Com quem mais estão? Com os pais familiares, depois com os Sim, amigos. Mas também faz sentido, não é? Mais ou menos. Imagina, se tu considerares o tempo que estás a trabalhar, estás sozinho, agora se calhar consideras um bocado mais porque... Sim, é isso. É tipo pós-Covid, trabalho remoto e não sei o quê. Pois. Mas... Desculpa, eu agora... Por exemplo, tu não estudas sozinho, tu não vais para a faculdade sozinho, tu não andas na escola sozinho, tu não vais... Não. Nada disso é feito sozinho. Mesmo o trabalhar, nós podemos considerar que quando estás a trabalhar não estás propriamente sozinho também. Sim. Não, eu estou só a dizer isto porque ultimamente eu tenho trabalhado mais em casa. Então estou mesmo sozinho. Eu agora estava a olhar ali para para a fatia para a barrinha dos 18% com amigos a fazer o quê? E o que é que diz ali? 58% passear, tomar um café, jantar, ver filmes, jogos de consola, outras atividades. 24% sair à noite, 18% fazer desporto. É incrível como, em todas as estatísticas que vimos até agora, e acho que também na verdade só foram 2, fazer desporto está sempre para o final, meu. Fazer desporto está sempre no final. É engraçado que eu quando vou ao ginásio vou sempre com os meus amigos. Sim. Eu nunca... Ou seja... Fui
pá, e 2 ou 3 vezes sozinho, estás a ver? Mas ou isso uma. E se calhar tinhas de fazer a estatística ao contrário. Era das pessoas que vão ao ginásio, quantas é que vão com amigos? Isso se calhar tinhas uma porcentagem bastante alta. Sim, Estás a perceber? Mas isso é um Tô. dado diferente deste. Claro. Tu próprio reconheces que, ok, sempre que vais ao ginásio vais com amigos, mas a maior parte do tempo que estás com os teus amigos não estás no ginásio. Exato. Estás a fazer outras coisas, certo? Que se calhar envolvem o tomar café e... Sim. Faz sentido. Mesmo connosco, Tens toda a razão. o nosso grupo de amigos, nós, por exemplo, não fazemos desporto, nós fazemos o quê? Nós andamos, Passeamos, é conversamos, isso, andamos, cogitamos. começamos a andar e não paramos. Por exemplo, nós nestes anos todos saímos à noite uma vez, que foi agora há pouco tempo com o Malik e com o André, nos Santos Populares. Pois Ou foi mais vezes? Tipo, sair à noite mesmo. Sair tipo, à uma noite festa. assim, dessa maneira, eu Foi- acho que foi só essa. Tipo, talvez mais outra vez. E foi porque o Malik queria ir comer uma sardinha pela primeira vez, Pois lembras-te? foi. Foi fixe. Por acaso, essa saída foi fixe. Olha, e acaba por tocar ali na idade média com que os jovens começam a sair à noite, que é 16. Que faz todo o sentido. Acho que a primeira vez que eu saí à noite foi com 16, 17. Pai. Eu acho que foi mais tarde. Foi? Para mim. Eu sempre fui. Eu mesmo nos primeiros anos da faculdade, no primeiro ano da faculdade, eu não fui a festa nenhuma, nem fazia nada, não sei o quê. Sim, lá está. Eu não malta, Não, tu és mais. eu sou mais caseiro. Eu És não mais costumo a- sair, eu não Exato. costumo sair à noite, não costumo ir a festivais. E eu, por acaso, eu sou uma pessoa bastante curiosa nesse sentido, que é, eu sou uma pessoa que se dá bem com toda a gente, praticamente, estás a ver? Mas nesse tipo de coisas, tipo convívios, sair à noite e não sei o quê, eu não sou mesmo nada disso. Sim, tem a ver Eu com o sou- contexto. não é? Ou seja, se é eu para sou ir- muito social, mas em certos contextos. Percebo. Mas sim, eu por acaso no secundário, o pessoal da turma, na Dom Pedro V, o pessoal quando fazia anos ia, tipo, alugava sítios de espaço académico e não sei o quê, ou íamos a Santos, não sei o quê, um gajo acabava por ir, não é? Mas a verdade é que desde essa altura que eu, tipo, nunca mais fui sair à noite só porque sim. Não gosto, estás a ver? Não Pois é, eu acho que é mais. Eu gosto um bocado, eu sou um bocado caótico. Não gosto. Eu gosto um bocado do caos. E mesmo, por exemplo, eu antes tinha uma certa aversão, por exemplo, a centros comerciais, principalmente se tiverem muita gente, se tiver lá muita gente, não sei o quê. Mas eu gosto. Eu ainda ontem estava no centro comercial e eu percebi-me que eu gosto. Tipo, Eu gosto. As pessoas que não sabem andar, vêm contra ti e tal, a confusão. Eu curto bem do caos. Sim, isso para mim é um caos bom. E por falar em caos, vem agora a violência física entre amigos. Eu não percebo eu não estou a perceber muito bem, tipo, esta cena. Como assim? Tipo, Mano, eu acho que nunca andei à porrada com pessoas que eu considero amigos, mano. não, eu já. Eu costumo dizer, se não andámos à porrada pelo menos uma vez, não somos amigos a sério. Contas Mas pode daquela ser- vez na praia em que nós... Mas pode ser uma porrada Em que tu me tens controlada. É porrada. tipo, olha, estão aqui as luvas, bora lá. Não, bro, mas eu não acho que seja isso, mano. Não, isto não está a falar disso de certeza. De certeza. Não, isto não está a falar disso de certeza. Mas eu também não percebo, olha aqui, no caso das mulheres, 96% nunca, não é? Depois 4% e depois... Não, faz sentido. Faz sentido. todo o Eu estava a ver, sentido. eu estava a ver ao contrário. Até por aquilo que nós estávamos a dizer há bocadinho dos homens serem tendencialmente mais violentos. Estás molhado de lado. Os Yeah. gajos às vezes são bué da parvos. É bué, Os gajos às vezes são bué da É parvos. bué. Ainda ontem estava a ver um Insta Story de um rapaz que eu conheço, estás a ver um Insta Story bué engraçado, em que o outro estava tipo assim um bocado, estava bêbado, estás a ver, devia estar bêbado ou assim, e eles estavam na brincadeira e o gajo aproxima-se dele, estás a ver, e ele vira-se e diz assim, afasta-te lá que um gajo é nervoso, ou que um gajo fica nervoso, estás a ver, foi hilariante. por Não, acaso, mas foi engraçado. essas coisas... lá está. Eu acho que os gajos são muito parvos com algumas coisas que fazem, mas isto para mim faz todo sentido. Mais rapidamente um conflito entre homens escala para vou-te dar uma pera Sim, do sem que- dúvida, sem dúvida. do que no caso das mulheres. Sem mas dúvida. pronto. Olha, agora temos aqui a parte dos jovens e o corpo e também temos novamente muito que se lhe diga. Bem, em relação à altura e ao peso, faz todo o sentido que os homens, pela própria estrutura biológica, fisiológica, perdoem-me se eu estiver a dizer mal as coisas, não é? Não sou dessa área, mas faz todo o sentido que os homens sejam mais pesados e que sejam mais altos. Pronto, até aqui não há propriamente muito
muito que se lhe diga. Depois, em relação ao peso, 62% está no peso normal, o que ainda bem, Yeah. não é? Depois, 10% é obeso, 22% tem excesso de peso e 6% tem baixo peso. Pois, realmente é verdade, uma pessoa vê muito mais pessoas que têm peso acima daquilo que se considera como saudável do que pessoas que têm a menos. Tu vês muito mais pessoal gordinho do que pessoal magrinho, não é? Sim, eu acho que isto não tem a ver com magrinho ou... Porque eu acho que dentro do intervalo do normal, se calhar há um buffer bom, estás a ver? As pessoas sim, que tu consideras magrinhos continuam a estar no normal e algumas mais gordinhas continuam eu estava no normal. Lá Mas está, os homens fazem bué de extremos. Eu estava a dizer, tipo, já extremo. Eu é que não queria utilizar a palavra gordo. Não, mas isso está gordo. ali no obeso. Tanto que tu podes perceber que Obeso. para abaixo do normal só há um parâmetro, que é 6%. Acima tu tens o excesso de peso e tens o obeso. Pois. Portanto, eu acho que o que tu estás a dizer é verdade. Na nossa sociedade hoje em dia nós não temos falta de nutrição. Ou seja, nós somos subnutridos. Né? Nós somos o problema é a obesidade e isso aqui. Se calhar agora, aqui na Europa e especialmente em Portugal, se calhar não é tão grave quanto, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é uma taxa absurda de pessoas que são obesas. Mas nós estamos para aqui a dizer que não é assim tão grave, e eu concordo com isso, mas a brincar, 10 mais 22, 32. É quase um terço. Sim. Que tem pelo menos excesso de peso, né? Mas depois ali a diferença entre o excesso de peso... Porque lá está, nós não estamos a perceber como é que eles estão a fazer isto. Porque as pessoas questionam muito o índice de massa corporal também. Porque se isto for feito a partir do índice de massa corporal, pode não ser bem caracterizado. Preciso. Porque, por exemplo, era aquilo que tu estavas a falar. Vais ao ginásio e começas a ficar mais sim, gordo. sim, é isso. Mas eu sou pessoal uma que vai ao pessoa que se ginásio nota é muito big. isso. O pessoal que vai ao ginásio é big... provavelmente está no excesso de peso. Pois. É isso, estás a ver? Pois, lá está, depende um bocado se tu és ectomorfo ou esse tipo de estrutura, não é? Eu acho que no meu caso é ectomorfo, é aquela malta que é larga. Mesmo, os teus ombros vão daqui até... Ao menos tens um bom... por isso é que eras bom guarda-redes, tens aí um wingspan... Não, mas a cena aqui é muito fácil... E eu não estou a dizer que se calhar não estou no nível de excesso de peso. Eu se calhar até estou, estás a ver? Mas a questão é que tipo, eu sou tão largo e percebe? Eu não me considero gordo, meu. Pronto, mas eu não me considero gordo, mas tipo, eu acho que no entanto tenho excesso de peso pela minha estrutura, estás a ver? Uhum. Porque eu já vi, por exemplo, ainda no outro dia eu estava na brincadeira com o meu irmão, estávamos a brincar ao Sly e estávamos a fazer o reconhecimento da caixa forte do Scooper, estás a ver? Porque o gajo curte bem, eu também. E ele teve a tirar fotos e por acaso tirou uma foto de mim de costas. E eu tipo, mano, eu olhei para a foto, não sei se é esta ou se é... Espera, deixa eu ver. Depois vais ter de pôr isso vamos ter de pôr ali... Não sei. Eu acho que aqui por acaso não se vê... Mano, tipo, olha lá, man. Sim. Mano, eu fico parvo porque eu não tenho essa ideia de mim, mas eu quando olho e vejo... Pá, as pessoas dizem, Phonics, man, tu és mesmo bué da largueirão e tipo, as tuas pernas e não sei o quê, os teus... Pá, eu fico... mano, estás a brincar comigo, mano, um gajo é normal, não sei o quê, tipo, eu sou só um bocadinho gordinho, estás a ver? E depois eu olho para fotos minhas e fico... Pá, tipo, pareço um armário às vezes, estás a ver? Não parecendo, não querendo ser para além daquilo que sou, estás a ver? Tipo, eu não sou ninguém ao lado daqueles gajos todos brutamentos do ginásio, mas tipo, olhando para um sample de pessoas normais, estás a ver? Eu pareço um pequeno armáriozinho do IKEA. Estás a ver? O tio parece um bicho. Não, acho que isso é demasiado. Mas, por exemplo, a minha tia farta-se dizer que eu sou gordo. E eu fico tipo, não, tio, eu não sou gordo. Eu simplesmente fui para o ginásio. Foste para o ginásio apanhar cabedal. Precisamente. Estás a ver? Precisamente. Sim. Ou seja, mas isto tudo para dizer o quê? Eu não sei se é justo sim. englobarmos os 10% nos 20%, porque dentro dos 20% pode haver pessoas tipo como tu. Estás a ver? Sim. Que tecnicamente está acima de peso de acordo com o índice de massa corporal, mas tipo... Sou mesmo verdadeiramente acima de peso, ao excesso de peso. Não sei, é questionável. Isto tudo para me fazerem sentir melhor. Eu estou a lixar, já aceitei. Ok, depois, 23% dos jovens já tentaram ou pensaram suicidar-se. Gostava de ver, lá está, a dicotomia homens e mulheres.
Pois, não aparece aqui, Não, mas dá uma... por acaso não aparece nesta O infografia. pensar em suicidar-se é um bocado difícil de medir, porque um gajo provavelmente não vai dizer que pensou em suicidar-se, ele vai só suicidar-se. Estás a perceber? Essa é a questão do extremo. Tipo, não tens... extremo. Exato, eles não falam, não nada, tipo, não... até se calhar nem dão indícios, sofrem bem sozinhos e depois ou mesmo que já tenham pensado, se calhar até têm vergonha de dizer que já. E até que ponto é que tipo tu pensares em suicidar-te é verdadeiramente pensar em suicidar-te? Não sei, é isso. Tu já pensaste em suicidar-te? Isso é uma loaded question. Eu diria que se isso aconteceu, estás a ver? Se isso aconteceu, acho que foi uma vez. Uhum. Mas lá está, foi uma vontade muito forte num intervalo de tempo muito pequenino. Tanto que passou depois depressa. Mas estás a ver, tipo, essa é que é a cena. Foi uma cena muito extrema. Mas é bué perigoso porque basta esse intervalo de tempo pequenino. Pois. Principalmente se tu fores um gajo que é pouco razoável com as coisas. Pois. É um instante. Sim. Se tu pensares que estás numa situação em que não tens nada a perder, é meio caminho andado para efetivamente ires do pensamento ao ato. Pois. Lá está, ainda em relação àquilo que estavas a dizer, o que é o pensar e o pensar mesmo a sério, estás a ver? Pois. Eu penso sobre tudo, portanto, eu já pensei. Pois. Bué de vezes. Sim. Mas eu quando estou a dizer pensar, é mesmo pensar tipo... mesmo. Yeah, man. Estás a ver? Eu vi um gajo a dizer que, eu tive muita sorte porque eu estava numa altura muito má da minha vida em que eu andava a pensar em como me suicidar. Ou seja, tu quando vais não estás a pensar se has de o fazer, já estás no ponto em que já estás a pensar como, já estás mesmo numa situação super crítica, estás a ver? Yeah. Mas assim, pessoal, sejam homens, sejam mulheres, sejam crianças ou adultos, se estiverem com problemas, falem com as pessoas, falem com profissionais. É verdade. Se passarem por situações desagradáveis na vida, porque lá está, eu não acredito que... Eu acredito que na maior parte dos casos as razões pelas quais as pessoas se sentem assim são razões concretas da vida, porque normalmente às vezes fala-se de depressão, que é uma coisa que a pessoa tem assim do nada e pronto, mas tu se calhar consegues-me dizer no caso da tua situação tinha a ver com coisas da vida circunstanciais, certo? Não foi uma coisa que... Não. Portanto... Foi uma coisa... Tinha sido um misto de várias coisas. Tinha acontecido uma coisa que por si só já era negativa. Eu andava um bocado deprimido por causa disso. Pois. Aliado a isso, dentro desse contexto, houve uma coisa que aconteceu que estava relacionada com um trigger, que provavelmente é o único trigger que eu tenho. E então a coisa começou ali a descambar um bocado e lá está... Tive ali uma vontade muito forte, mas que acabou por desvanecer-se. Já foi há muito tempo? Foi tipo... Foi há 2 anos e tal. Okay, não? Sim, já foi há algum tempo. Exato. Ok. Mas agora estás... Sim. Isto agora é sempre só para cima, sempre para subir. Aliás, nem até seria injusto para comigo eu dizer isto agora. Tipo, sempre foi. Estás a ver? Sempre foi estar bem. Sim. Ou foi aquela pontualidade, lá está. E a questão aqui é, por isso é que eu comecei por dizer se aquilo que eu estou a pensar então houve uma vez, porque até pode nem ser, porque Exato. Se calhar se eu for agora a falar com outras pessoas e essas pessoas me contarem as suas experiências, se calhar eu, em autorreflexão, vou pensar, se calhar aquilo que eu pensei não é assim tão grave quanto, por exemplo, aquela pessoa. Sim, mas aqui a minha questão um bocadinho relativo. Mesmo pensando em hindsight, falo-ias, tipo, concebivelmente falo-ias, porque essa é que é a cena, eu nem mesmo naquela situação, é assim, atualmente, sem dúvida que não, naquele contexto específico, eu quero acreditar que não, estás a ver? Eu mesmo nos estados mais... Não sei se era isso que te passava na cabeça também, ou se é isso que te passa. Mesmo quando estás num estado mais crítico de emoções e disso tudo, eu tenho sempre a certeza que eu não vou fazer tal coisa, estás a ver? Quando eu acho que as pessoas que efetivamente fazem têm de passar pelo momento, ou necessariamente passar pelo momento em que tipo, sabem que efetivamente fariam aquilo.
Estás a ver? Não é uma coisa que está só aqui na tua mente, é uma coisa mesmo, um instinto visceral de tu fazeres alguma coisa para não estares mais aqui no matter what. Estás a ver? Pois. Portanto, Não sei. Mas pronto, isto tudo para dizer o quê? Ainda bem que já passaste por isso e foi só momentâneo. Sim, foi super E pessoal, momentâneo. não deixem que essas coisas tomem conta da vossa vida e tratem disso, não sei. Falem com pessoas, procurem ajuda e estamos aí. Depois, pessoas que tomam medicamentos para a depressão, para a ansiedade e depressão e para o sono, entre cerca de 30% das pessoas. Não tomo nada. Eu Pois pessoalmente não tomo nada. Eu tenho um bocado aversão a estas Também coisas. tenho. Por acaso também tenho. Eu sinto sempre que esse tipo de medicamentos... Eu não sei se devo dizer sinto ou se acho mesmo, não é? Mas eu acho mesmo que esse tipo de medicamentos acaba sempre por disfarçar um bocado a coisa e não mudar verdadeiramente o problema. É isso. Mas eu acho que isto é verdade. Acho que é uma verdade objetiva, não é? Eu acho que sim. Posso estar enganado. Se houver alguém especialista, pode-nos corrigir. Mas posso estar enganado, mas parece-me que é isso. O que eu acho é que é penso... Ou seja... vamos pensar no caso do sono. Existem certos padrões de comportamento que as pessoas podem ter para melhorarem o seu sono. É verdade. Porque cargas de água é que tu has de começar a tomar um medicamento antes de fazeres tudo o que está ao teu alcance comportamentalmente para melhorares o teu sono. Mas é isso. É porque muitas vezes as pessoas não têm essa determinação para fazerem tudo aquilo que está ao seu alcance para fazerem algo de benéfico por elas próprias. Pronto. Mas depois tomam um medicamento, mas o medicamento não resolve. O medicamento quer-se não é uma droga exatamente, tem efeitos secundários, pode causar muita coisa negativa e as pessoas não têm se calhar não têm assim muita consciência, ou se têm, a questão aqui é se têm, bem, pronto, deliberaram, estão por elas próprias e acham que estão a fazer uma boa decisão. Na minha opinião, se vocês não fizeram tudo o que está ao vosso alcance para melhorar de forma benéfica o vosso sono, o vosso estado emocional, então para mim não é correto estarem sem encher de fármacos. Exato. Mesmo, controverso, mas mesmo no caso de ansiedade e depressão. Mesmo no caso de ansiedade e depressão. Exato. Claro que existem casos em que estão clinicamente diagnosticados. Sim, existem sempre casos em que realmente não há assim nada, entre aspas, a fazer. Não é? A pessoa realmente está numa situação em que não consegue, não é controlável, percebes? Está fora daquilo que é o raio de ação da pessoa. É a gestão de risco a partir daí, então é um medicamento. Exatamente. Mas é reconhecer que não está a resolver o problema. É reconhecer que não está a resolver o problema e, para além disso, é reconhecer que existem pessoas, eu não estou a dizer se é a maioria ou se não, mas existem pessoas em que, a mim parece-me que acabam por tomar esse tipo de medicamentos de forma precoce. Ou seja, em vez de tentarem, por exemplo, ganhar uma boa rotina de sono, fazerem cada vez mais exercício físico, conviver mais com amigos, criarem mais experiências, mais ligações, não é? Visitar igrejas, monumentos, passear, ir à praia, esse tipo de coisas. Eu estou só a dar alguns exemplos. Estudar uma coisa que gostam, não é? As pessoas não fazem isso Mas lá está, porque é que não fazem isso? É difícil. É porque estão deprimidas. É difícil. Mas lá está. Precisa sempre de haver ali um impulso, estás a ver? Precisa de haver ali um catalisador. Mas eu acho que as coisas alimentam-se uma à outra, certo? Sim. Ou seja, é claro. tal questão. Mas onde é que tu... Eu não saio de casa e não faço isto e aquilo e não sei o quê, não faço desporto, não convivo com pessoas porque estou deprimido. Não! Tu estás deprimido porque não fazes essas coisas. Mas eu não consigo sair de casa e não sei o que. É difícil, Como assim tu não consegues? Não, tu consegues. Não faz sentido tu assumires que não consegues. Estás a ver? Lá está. E será que há pessoas que efetivamente não conseguem? Se calhar há. Será que há pessoas que se justifica estarem a tomar medicamentos para se sentirem melhor? Claro. Mas eu acho que a percentagem de 26% é elevada. Pois é. E a dos 30 em relação ao sono também. Né? Pois é ligeiramente mais de um quarto. Pois é, depois dessa maneira. Um bocadinho mais de metade da metade. E ali no ProSono é quase um terço. E lá está.
vale a pena voltar a referir, não é? Reiterar que isto é dos 15 aos 34 anos. Portanto, nós estamos a falar de pessoas que são novas, não é? Porque para o sono eu entendo que quanto mais velho tu és, se calhar começas a ganhar algum tipo de distúrbios de sono, ou é mais complicado por algum motivo, estás a ver? Por exemplo, acho que a minha mãe toma, não tenho bem a certeza, mas acho que a minha mãe toma porque tem a ver já com coisas antecedentes. Mas que, numa última análise, tem a ver com a idade, estás a ver? Agora, tu olhas para estas estatísticas e tendo sempre em mente que isto é dos 15 aos 34, para mim é mau. Yeah. Eu acho que E uma coisa também é tu tomares medicamentos do sono porque tens uma condição específica que faz ali alguma coisa, então precisas dar alguma coisa para mim. Outra coisa é, eu não consigo dormir. Mas isso é aquelas pessoas que, lá está, não conseguem... Pronto, Exato. não há nada a fazer, estás a ver? Exato. Anyway, bem, em agora aqui comentar muito depressa. Portanto, 25% dos homens já fez tatuagens, piercings ou plásticas e 48% mulheres. Faz sentido que as mulheres tenham um bocado mais. Faz sentido, sim, faz sentido. Para mim também faz sentido. Acho que é autoexplicativo. Fica para TPC. Pessoal, pensem porquê. Depois, hábito de risco, consumidores entre os jovens. O álcool predomina, não é? Não fôssemos portugueses, 71%. Tabaco 24%, AX, marihuana 11% e drogas duras 3%. É assim, eu pessoalmente vou ser honesto. Tabaco nunca experimentei, isto também nunca experimentei, drogas duras também nunca experimentei. Álcool bebo muito de vez em quando, não é algo que possa dizer que é um hábito, porque lá está, nós temos que ter em conta que isto são hábitos e para mim não é um hábito. Portanto... Até que ponto é que consideras um hábito? Eu não sei se para mim considerava hábito. Eu bebo em situações sociais e assim, não... Depende de quantas situações sociais é que tu tens por semana. Por semana não costumo ter muitas. Eu diria que uma vez por semana. Bebes uma vez por semana? No higher end, estás a ver? É uma vez por semana. Porque eu muitas vezes, há semanas em que eu não saio. Eu não vou ter com amigos, não sei. Exatamente, ou seja, no máximo uma vez por semana. Ou seja... Eu não considero isso um hábito. Pronto. Mas eu quando bebo a sério. Não é um hábito para mim. Ou seja, é aquelas questões todas. Não costumo beber. Vou a uma festa com os amigos, é tipo, bebo à vontade. Sim. Isso para mim não é um hábito. Pronto. Mas lá está, para mim. Não sei se o meu fígado diria o mesmo. Mas... Eu acho que, bem, no meu caso definitivamente não é um hábito. Porque mesmo quando estou em contexto social... Eu muitas vezes não bebo. Não sei se tu já reparaste, mas eu não bebo, por exemplo. Lembras quando nós estávamos a assistir à apuração do Estrela da Amadora contra o Marítimo? O Marítimo não queria descer, o Estrela da Amadora queria subir e vocês começaram a beber cerveja. O que é que eu bebi? Ginger Ale, mano. É boa a minha alternativa, por acaso é boa a minha alternativa. Não sei, tipo... Mas isso, calma lá. Ok. Não. Diz. Não. Tu costumas pedir... Eu já te via pedir Coca-Colas e não sei o quê. Sim. Mas Coca-Cola também é... Não, mas eu ando a diminuir... Era isso que eu ia dizer. Eu ando a diminuir o consumo de refrigerantes, tipo Coca-Colas e cenas assim. Ginger Ale é bacana e acho que... Lá está, posso estar completamente enganado, mas acho que não faz assim tão mal. Okay. Quero acreditar que sim. Ou quero acreditar que não. Bem, agora, relativamente aos jovens e o sexy, deixa-me cá ver quanto é que falta. Ok. Isto agora nós passamos depressa, que é para também não haver uma parte 3, não é demasiado complicado. Ok, portanto, vamos aqui muito, muito por alto, jovens e o sexo. Com quantas pessoas, em média de parceiros, os homens já tiveram 5 parceiros e as mulheres 4. Não sei. Por acaso, lá está, podia ser muito preconceituoso, mas eu por acaso tinha a ideia de que as mulheres tinham mais. Não. Com base nas pessoas com quem eu já falei disso. Então... Pois, posso estar com uma visão muito enviesada da coisa. Se calhar estás com uma visão... De certeza que estou. Tipo, se eu olho para aqueles resultados... Exato. Mas eu por acaso não tinha essa ideia. Por acaso tenho a ideia dos homens terem mais parceiros sexuais. Ok. E depois a frequência mais... isto aqui por acaso está bastante homogéneo. Diria, mais 23%, mais 2 vezes por semana, uma a 2 vezes 25, menos de uma vez. Isto é para aquelas pessoas que fazem, por exemplo, semana sim, semana não. É menos de uma semana. Sim, mas não costumam ter relações e depois não sabem. Bruh. Podem não se lembrar, mano. Imagina, quando é que foi a última vez? Já foi... Tu se calhar é desde nascente.
Estou a brincar contigo. Isso não é verdade. Isso não é verdade e eu sei. Eu sei muito bem. Mas imagina, não sabem? Sabem. Tipo, de certeza que Se calhar querem responder. Não querem responder. Pois. O que é legit, mas pronto. Pois. Depois de 17 anos de idade média, a primeira relação sexual. Sabes que eu acho que... A minha foi. É verdade. Mas sabes que eu acho que esta idade é muito mais velho do que costumava ser antigamente. E somos dos países na Europa em que a idade também é mais velha. É? Na Escandinávia tenho a ideia que é tipo mais novo, tipo 14, 15, uma cena assim. Eu por acaso, quando ouvi isso a primeira vez, fiquei... eu por acaso tinha a noção que hoje em dia fazia-se mais cedo. Acho eu que é mais tarde do que costumava ser há uns 20, 30 Também anos. tenho essa ideia. Não tenho a certeza. Também tenho essa ideia. E depois, geograficamente falando, tenho a ideia que Portugal é de facto os países da Europa em que se faz sexo... Pronto, tem a primeira relação sexual a uma idade mais avançada. Okay. Depois temos aqui, usam métodos contraceptivos. Bem, by the way, 85% já teve relações sexuais e 15% não. Pronto, isto também faz algum sentido. Depois, usam-se métodos contraceptivos. 35% mete sempre, 45% às vezes não e 20% não. Disseste mete sempre? Às vezes não. Sim, usam sempre. Metem o que quer que seja. Sim. Eu estou nos 35. Em relação aos hábitos. Usem sempre métodos contraceptivos. Sim, isso eu estava a seguir em frente, mas... Tipo, sim, mas segue. Usem sempre. Melhor, sabes qual é que é o melhor método contraceptivo? Não fazer. Exatamente. Mas é? Pois é. Pronto, eu agora estou aqui a impingir o meu puritanismo. É verdade. Não, mas pronto. Masturbar-se, normal, os homens fazem mais do que as mulheres, se bem que não devia muito bem ser assim, mas pronto. Sexting. Por acaso, olha, este dado estatístico eu pensei que fosse mais. Ou seja, pensa, imagina, a maior parte dos homens, 62% vê pornografia, o que é stop, não façam isso, mas pronto. E só 24% é que fazem sexting. Estás a ver? Ok. Ou seja, mesmo no mundo tecnológico, é dada mais relevância... Prevalência, a pornografia prevalência a uma coisa que é ainda mais detached de ti, estás a ver? Do que, porque pelo menos o sexting estás a... é uma coisa que fazes com as namoradas ou com os namorados e não sei o quê. E ainda assim é muito menos do que o pessoal que... pessoalmente não faz assim muito sentido, porque imagina, eu acho muito mais estimulante fazer sexting do que ver pornografia, porque pornografia é uma cena super passiva. Claro que não é passiva do ponto de vista do exercício, não é? Porque pronto, vais estar sempre à partida vais estar a fazer, não é? Pronto, ver não significa necessariamente ter que se masturbar, não é? Exato. Mas pronto, eu estou a assumir que desses 62% de homens, por exemplo, que vê pornografia, tipo, eu diria que 61% sim, é masturba-se também. Exato. Exatamente. Mas imagina, eu acho muito mais estimulante, pronto, a parte do sexting do que ver. Mas pronto, também pode haver, lá está, pode também não haver total confiança na outra pessoa, não é? Porque isto também é sempre muito tricky. Porque se calhar as pessoas não fazem mais porque não têm confiança nas pessoas com quem estão a fazer. E principalmente se o sexting envolver enviar vídeos. É isso. Exatamente. Isso. E depois temos aqui recorrer à prostituição, 12% homens, 2% mulheres. Não conheço ninguém que tenha feito tal coisa. Eu conheço. Não conheço. E fui eu. Não fui. Não. Por acaso não fui. Não sei o que é que tenho a dizer acerca disto. A única coisa que eu tenho a dizer acerca do caso que eu conheço que recorreu a isso, bem, é uma pessoa que está... Eu não vou estar aqui a dar demasiados detalhes sobre a pessoa, porque senão pode ser não só desconfortável para a própria pessoa, como também pode haver, de certa maneira, um reconhecimento, não é? Pode-se reconhecer quem é que é a pessoa a quem eu me estou a referir, mas essa pessoa em questão realmente está numa situação em que é muito complicado ter relações sexuais, pelos motivos que forem, e nesse caso, pronto, não achei condenável. Tipo, a pessoa por acaso desabafou comigo, falou comigo, não sei o quê. O que é que eu posso dizer? Mano, eu se calhar na tua situação faria o mesmo. Ok. Vou ser honesto. Mas pronto, vamos então aqui
continuar. Depois faltam aqui só duas infografias, que é os jovens e a participação cívica e os jovens e o ambiente. Portanto, aqui muito rapidamente, portanto, com que frequência votam? Jovens entre os 18 e os 34, não é? O 18 para baixo não pode ser. Em todas as eleições, 53%, 21% na maioria, blá blá blá, pronto. 74% acham que quem não vota não se pode queixar dos governantes. Eu faço parte do outro. Pode-se queixar. Eu acho que se pode queixar. Também. Mesmo que tu não votes, podes-te queixar. Eu também. Porque tu podes ser uma pessoa que não acha que a democracia desta maneira funciona, então não vota por esse motivo, mas tens toda a legitimidade para dizer que... É que para mim este statement Eu não sou essa pessoa, Não, estás a ver? exato. Eu acho que a democracia como está agora, para mim, faz sentido. Mas por outro lado, respeito a opinião de que quem não acha, não é? Que não faça sentido e depois se queixa. isso. Pronto, para mim É isso. Não faz Eu não acho que esteja bom como está. Né? Mas eu, pronto. Não. A democracia em si... Eu vou... Não acho. É? Não acho. Ok. Mas isso depois podemos falar no... Outro episódio. noutra situação. Mais um tópico. Sobre a democracia. Ok. Não acho. Mas, pronto. Eu vou fazendo o meu papel. Mas não é porque eu acho que tenho muita relevância. Eu voto... Tipo, em quem eu voto e quem eu não voto é uma coisa do momento. Ok. Estás a ver? Não tenho nenhuma afiliação política a nenhum partido. Nem me interessa a ninguém em particular. Todos dizem coisas acertadas e uma data de bacurada ao mesmo tempo. Portanto, whatever. E eu voto. Mas eu percebo perfeitamente a questão do... Para quê, meu? Para quê que eu vou votar? Para quê que eu hei de estar a colaborar num sistema que eu fundamentalmente não acho que... Claro. É completamente legítimo, E sim. depois as pessoas, não têm de se queixar. Não, queixo-me do que eu quiser. Claro que sim. Se quiseres, Sim. tapas os ouvidos. E pronto. Claro que sim. Eu por acaso já fui a pessoa que fazia parte dos 74%. Hoje, como eu até me considero uma pessoa que tem mente aberta, tipo, Yeah. não acho que... Pronto, olha, acho que é perfeitamente razoável. Depois, como se posicionam? Bem, a maior parte está no centro. Eu também me considero um centro. Faz sentido. E aqui não existe muita discrepância entre mulheres e homens, mas fomos para a esquerda e para a direita existe. Pois É bem engraçado. Pois é. Mas que de certa maneira também faz algum sentido. Epá. Certo? Faz-me um bocado de impressão, mas pronto. Mas faz sentido. Não sei porquê. Porquê? Então, porque tipicamente esquerda, movimento feminista, movimentos coletivistas, certo? Direita, capitalismo, sei lá, valores familiares, estás a ver? Sim, mas isso não tem de ser valores familiares. uma coisa, não tem de ser uma coisa de homem necessariamente, estás a ver? Eu concordo contigo, mas na prática... Exato. Pois, isso que tu disseste é importante. Acabam por se rever em algumas coisas mais sociais da direita do que da esquerda. Sim. Eu estou claramente no centro. Eu, no meu caso, eu acho que as pessoas diriam que eu sou de direita, mas eu sou claramente... Tipo, o meu diria que tu és de temperamento... direita. Mas o meu temperamento não é temperamento de pessoa de direita. Eu sou o 100% tipo progressista, estás a ver? Uhum. Eu não sou nada conservador. Eu não tenho nenhum amor específico ao capitalismo. Direita é necessariamente não progressista? Não, imagina. A questão aqui é essa. Não, mas, por exemplo, a direita... Então define a direita. Por exemplo, eu acho que tem duas vertentes, que pode ser conservador e tens a questão toda do capitalismo isso, e não sei o quê. É isso. Normalmente para mim, tipo, o que faz mais sentido não é simplesmente a dicotomia esquerda-direita. É mais, por exemplo, aquilo do libertarian e autoritário. Sim, o political compass. Sim, eu acho que esse faz muito mais sentido. E eu acho que tu aí, se calhar, ficarias um bocadinho mais à direita do que à esquerda. Mais para o autoritário? Não, eu não vou dizer isso. Eu não me lembro como é que é a configuração. Não, mais à direita, bem, eu não me lembro. Porque aquilo é económico... É isso, sim, exatamente. Eu diria que tu és mais tipo libertário e económico. Sim. Ver? Sim, mas isso acaba por entrar numa fatia daquilo que se considera ali como sendo direita. A direita, ok. Mas a minha questão é... Eu não sei. Estou só a raciocinar. Não, faz sentido. Ainda por cima estou surdo do ouvido, mano. Está-me a fazer uma confusão enorme, não tens noção. Ok. Mas eu estou deste lado. É este ou é aquele? É este, mas mesmo assim causa desconforto. É o vácuo, mano. O que é que eu ia dizer?
eu não, mesmo em relação à direita libertária, não é? É disso que estás a falar, entre aspas? Que, Sim, pode-se dizer que sim. eu não me identifico, há certas coisas com que eles se identificam e que eu não me identifico em termos de libertário, mas isso é perfeitamente e normal. depois, por exemplo, em termos, eu não tenho nenhum amor específico ao capitalismo, estás a ver? O pessoal é bem capitalista, o capitalismo é que é fixe e não sei o quê, eu não tenho nenhum amor particular ao capitalismo. Eu se calhar odeio o capitalismo tanto quanto o pessoal de esquerda. Eu simplesmente sou um bocado mais pragmático nesse sentido, que é apresenta-me uma solução melhor e não... É isso. Não é porque eu gosto bué do capitalismo. Sim. Mas então... eu acho que nesse ponto de vista sou mais fã do capitalismo do que tu. Reconhecendo sempre as coisas negativas que o capitalismo tem. No entanto, também partilho da mesma opinião, que é, se o capitalismo não é a solução ideal, apresenta-me uma estrutura económica superior ao capitalismo, dada provas historicamente, não é? Sim, isso não vão conseguir. Mas isso nunca se vai conseguir. Essa é que é a cena. Tu mesmo que tenhas uma nova opção, né? Um novo paradigma... É sempre muito difícil de implementar, dado o estado atual. Exato, porque não tem precedentes. Uma espinha dorsal. Não é? Exato. Yeah. Anyway. Mas continuando, mais 40% assinaram uma petição, sim. Eu já assinei, nunca fiz... Não, por acaso já fiz voluntariado, já uma vez. Colaboraram com uma associação, por acaso não. Participaram numa manifestação, não. Deram dinheiro a uma causa, sim. Eu, por acaso, costumo dar dinheiro a causas. Ok. Não sei se estás a perceber, mas aqui em baixo são as opiniões controversas. Bora lá, temos de dizer o que é certo e o que é errado em relação a todos estes parâmetros. Não é a nossa opinião, o que está correto. Do ponto de vista objetivo. É assim, eu não me importava de entrar em detalhes sobre estes assuntos, mas nós já vamos na 1h30. Este episódio vai ser longo, pessoal. Temos pena. Mas a questão é que eu depois tenho que fazer aquela coisa. Sim. Mas podemos falar só por alto. Sim, só por alto. Justifica-se 0, nunca, 10 igual a sempre. Pena de... É assim, da minha parte eu vou só dar a minha opinião em relação aos resultados. Eu acho que os resultados vão ao encontro daquilo que eu já estava à espera. Também. Ok. Não há assim grande coisa que se possa dizer. O Luís já está mortinho para dar a sua opinião sobre estes assuntos. E eu acho que, e isto é só uma ideia que eu estou a ter no momento, malta, se vocês quiserem um episódio inteiro dedicado a esta parte ou a coisas controversas, vamos aniquilar o nosso canal, tipo, só a falar só sobre um episódio. Tem de ser espaçado. Se quisermos falar sobre estas coisas, tem de ser espaçado, porque dedicado a todas estas coisas. Não, as pessoas... Tem muito que se lhe diga. Eu estou a dizer isto, mas as pessoas vão começar a pensar que eu sou, tipo... Não, tipo, ouçam... Não, por acaso a questão aqui é que eu acho que tanto eu como tu... Tu és um bocadinho mais radical do que eu. Mano, eu não sou. Mas és mais do que eu. Eu não sou. És. Eu vou-te explicar uma cena. Eu acho que é... se tu has de ver por aqui, olha... A maior parte das pessoas acha que é na boa a inseminação artificial. Vou pegar nesta porque para mim não é muito controversa. Tipo, inseminação artificial. Para mim também. Para mim também, tipo, ok... Mas lá está, como toda a gente diz que é, tipo, eu também concordo, eu gosto bem de fazer de advogado do diabo, estás a ver? Então eu muitas vezes transpareço ser mais extremo e mais contra as coisas que eu efetivamente sou, não porque eu diga que sou, mas eu começo a fazer questões que as pessoas começam, e tal, então o que é que queres dizer com isso? Mas pronto, eu acho que é por isso que as pessoas acham que eu sou extremo, porque eu não acho que eu tenha opiniões pouco razoáveis em relação a nada destas coisas, estás a ver? Não era isso que eu estava a dizer. Eu é que sou muito sem personalidade e estou tão ao centro que... Bem, se calhar, não sei. As minhas convicções são fortes, mas lá está. E isso também não quer dizer que as minhas convicções não sejam fortes. Simplesmente eu acho que sou uma pessoa tão wise e razoável que acabo por não ser propriamente muito... Há bocado disseste falta de personalidade, agora reverteste, agora já é wise. São sinónimos no meu dicionário. Mas pronto, nós devemos falar sobre estas coisas mais a profundo. Podemos ter um episódio específico em relação à eutanásia ou ao aborto. Sim. Falar sobre a questão do aborto. E a pena de morte também é muito interessante. Por acaso. Pois é. É interessante. Mas pronto, fica para a próxima. Bem, vamos só então finalizar este episódio, não é? Porque nós já estamos a ultrapassar da 1h30.
segundo os meus cálculos. Portanto, os jovens e o ambiente. A grande maioria sente-se responsável pelo combate à crise climática. E depois existe ali uma categorização por grau de responsabilidade, que vai de 0 a 10, em que o 0 indica nenhuma, o 10 indica muita. E faz todo o sentido que a maior parte dos jovens se sente responsável. Portanto, aqui também não há assim muita coisa a dizer. Depois, e isto agora é que tem muito que se lhe diga, que soluções consideram mais eficazes? Estás a ver? Porque vai acabar por tocar naquilo que nós já tínhamos falado sobre as tecnologias de fusão e fissão nuclear. Estás a ver? Porque se tu reparares, 71% considera que a solução mais eficaz, ou pelo menos das mais eficazes, é reciclar resíduos. E eu, novamente, não sou de todo um especialista em energias renováveis e ambiente, não é de toda a minha área, e no meu dia-a-dia nem sequer me interesso muito do ponto de vista académico. Estás a ver? A minha research é mais no que toca, lá está, a física fundamental, interações e não sei o quê. Mas isto tudo para dizer que a ideia que eu tenho é que, embora reciclar resíduos é definitivamente uma boa solução, estás a ver? Quem disser o contrário acho que está pouco informado, na minha opinião. Pode estar enganado ou não, mas quero acreditar que estou com muitas ressalvas. Mas para mim não é mais eficaz, mas acho olha, nós estamos a falar de coisas diferentes. Imagina, o reciclar resíduos não está a afetar a mesma coisa que usar energias renováveis está, acho eu. Sim, porque há a questão toda, imagina, isto do ambiente e a crise climática, isto fala especificamente sobre a crise climática, estás a ver? Sim. Mas reciclar resíduos também faz. Ok, eu estou a perceber. Ou seja, o que é que vai ter mais impacto? Estás a ver? Para mim não é reciclar resíduos que vai ter mais impacto. Estás a perceber? Sim. Acho eu! Por isso é que eu estava a dar estas ressalvas todas. Eu não sou um especialista, eu não trabalho nisto, não sei o quê. A ideia que eu tenho é que não é isto. Mas pronto, é interessante ver que 71% dos jovens considera que reciclar resíduos é a solução mais eficaz. Eu posso estar enganado, mas o que é que destas aqui eu diria? Bem, eu acho que usar energias renováveis, talvez. Transportes públicos, bicicletas, definitivamente. Acho que sim. Acho que a quantidade de emissões que o pessoal emite dos seus carrinhos é bastante grande e tem um impacto muito superior do que reciclar os resíduos. Lá está, não estou a dizer que nada disto é importante, muito pelo contrário, não é? Até mesmo, reparem, esqueçam um bocado a crise climática e pensem no ser humano do ponto de vista evolucionário ou da própria espécie. Quanto melhor formos a utilizar a energia que está ao nosso redor, para mim é melhor. Significa que nós somos intelectualmente mais capazes. E é a questão toda das civilizações, ou seja, já viste, da escala de Kardashev, sim. para além da crise climática, aquilo que eu mais gosto nesta parte da energia, e lá está, embora não seja propriamente uma pessoa muito, muito, muito interessada sobre estas questões, mas aquilo que me interessa mais é a questão toda da beleza que tu tens em seres capaz de manipular a energia. Isso é que é bué da fixe, estás a ver? Estou a perceber. A mim é mais do género. O pessoal tem uma perspectiva muito utilitarista em relação ao porquê de reciclarmos, tratarmos bem o nosso planeta e isso tudo. Porque temos de perceber que se não tratarmos disso vamos todos morrer. As consequências. Exato, nas consequências. A minha é mais numa perspectiva princípio. É o princípio. Sim, isto é a minha casa. O planeta é a minha casa. Eu não quero saber se é a consequência A, B, C ou D. Eu quero tratar bem o meu planeta da melhor forma que eu consiga. Exatamente. Sim. Porque concordo. É isso que tu fazes com a tua casa. E obviamente podem haver consequências, mas tu não precisavas ter uma casa assim, com decorações, com cenas, com coisinhas. Tu podias ter só uma cama, as coisas e pronto. Mas tu tratas de cuidar da tua casa, limpas a tua casa, não deixas que pessoas estranhas façam coisas más à tua casa, e é a mesma coisa que tens de tratar o teu planeta assim. Acho que é uma analogia perfeita. Nós somos um só. Estás a ver? É mais a minha perspectiva é mais nesse sentido. Porque essa é que é a cena. O ser humano é uma distinção que eu acho que não faz bem à causa sequer, que é o ser humano
trata mal a natureza, é um parasita para a natureza, é um vírus para a natureza. Isso é completamente deturpado. Não, o ser humano é natureza, faz parte da natureza, é tudo, somos todos um só. As pessoas às vezes esquecem-se que nós somos animais. É bem esquisito, estás a ver? Mas eu sou um animal. E eu já fiz esse raciocínio, tipo, eu quanto mais penso, tipo, eu sou um animal, para além de ser cada vez mais estranho, porque a sociedade e a forma como nós evoluímos acaba por nos alienar completamente das outras espécies, não é? Dos ecossistemas e não sei o quê. Mas a verdade é essa. Tipo, a verdade é que nós somos também uma espécie e que estamos, do ponto de vista dos ecossistemas e do planeta, somos iguais para o planeta. Exato. Estás a ver? Do ponto de vista fundamental, nós somos iguais. Pronto, agora o modus operandi, a forma como nós habitamos este planeta é que pode ou não, lá está, criar essas diferenças, não é? E lá está, isto as pessoas podem mais uma vez dizer que é uma questão de semântica, mas eu não acho que é questão de semântica, é um enquadramento, que é, nós devemos tratar bem a natureza, não porque o ser humano é este ser incrível fora da natureza que blá 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 blá, mas porque o ser humano é natureza, e tu ao tratares bem da natureza, tu estás a tratar bem de ti próprio. Ao tratares bem da natureza, não falo só do planeta, falo dos animais, das pessoas que maltratam os animais, tipo, why would you do that? Estás a ver? Portanto, é assim, somos todos um só e é tratar bem dos outros, é tratar bem de nós próprios também. Eu acho que não existe melhor maneira de nós terminarmos este episódio com as palavras incríveis do Eugénio. Obrigado. Portanto, eu não tenho propriamente mais nada a dizer. Já sabem, pessoal, pronto, nós acabámos então por concluir a análise das infografias associadas ao estudo conduzido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, Os Jovens em Portugal Hoje, se não me engano é assim o título. Sim. Portanto, da minha parte está tudo, já sabem, sigam as nossas redes sociais, sigam-nos no Instagram, subscrevam no YouTube, sigam-nos e deem-nos 5 estrelas no Spotify, nessas coisas todas, não esquecendo o Apple e Google Podcasts, pronto, enfim. Embora nessas plataformas não nos consigam ver, espero que a qualidade do som também esteja suficientemente boa, não é? Caso, lá está, não estejam a ver o podcast numa componente ou com uma componente visual. Mas pronto, lá está, da minha parte está tudo. Espero que tenham gostado deste tema, destes 2 últimos episódios. E portanto, até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, até à próxima.